Os seus dias precisam parar de ser aleatórios. E você tem que entender isso o mais rápido possível. Vem comigo entender como os ciclos astrológicos estão lhe guiando, ou pelo menos tentando lhe auxiliar todo o tempo. E você não está vendo. Bora lá pensar o seguinte. Você conhece o Sol, não é? Você sabe que a cada 30 dias o Sol está num signo. E por isso as pessoas vão nascendo naquele determinado mês e vão recebendo o signo específico. Então, isso a gente sempre soube, que fulana é de tal mês e ela é o signo X. Isso é por quê? Porque o Sol, ele vai dando uma volta e vai passando em cada um dos 12 signos, certo? Agora pensa o seguinte, se todo ano o Sol passa pelo signo e no outro ele repete, existe um movimento que sempre acontece naquele momento específico. Existe sim. E aqui é interessante porque muita gente não percebe. Se você pensar que todo mês do meu aniversário acontece algo específico, todo mês depois do meu aniversário também acontece algo específico. Todo mês antes do meu aniversário também. Talvez esses 3 movimentos fiquem mais fáceis de você identificar. Só que em todos os signos que o Sol vai passando, algum padrão acontece ali. Algum convite, algum movimento de vida que está alinhado ao seu mapa. Agora vamos olhar como isso se junta com o mapa astral. O mapa astral, pense numa mandala. Vou trazer aqui um caderno só para vocês terem noção. Pensem aqui. Isso aqui é como se fosse o seu mapa. Cada bolinha dessa é um signo e ela está governando uma área da sua vida. Uma dessa fala sobre relacionamento, sobre filhos, sobre carreira, sobre dinheiro, sobre os grupos que você anda, sobre como você estuda e por aí vai. Então, cada vez que o Sol está em um signo, tem uma área da sua vida sendo movimentada. Aí depende muito, certo? Algumas pessoas possuem desafios em áreas que você talvez não possua. Então, quando o Sol está no signo de Câncer, sua vida pode estar de cabeça para baixo, mas a vida da outra pessoa está maravilhosa. Quando o Sol está em Touro, a sua vida pode estar fluindo e a vida de outra pessoa está entrando de cabeça para baixo. Por quê? Porque o mapa de cada pessoa é que vai determinar esses movimentos de desafios, de obstáculos, de avanços. Então, sim, você pode não estar sabendo, mas todo mês tem algum padrão batendo na sua porta e trazendo uma situação, às vezes, que passa muito despercebida, mas ela vai fazer sentido se você começar a entender. Então, você precisa passar um período analisando. Quando o Sol entra em determinado signo, o que acontece na minha vida? Né? Eu mudei de emprego, eu tive uma ideia nova, eu fui promovida, eu terminei uma relação. Quando o Sol sai desse signo e entra no outro, foi um mês normal, sem nada de diferente. Quando ele muda de novo e entra em outro, poxa, foi um mês que eu consegui, né, fazer mais dinheiro ou que eu tive menos clientes. Tudo isso está conversando com o seu mapa. E se você não conhece, você vai passando de forma aleatória pela vida. Isso é o trânsito do Sol a cada 30 dias. Tem também o trânsito lunar. O trânsito lunar ele é muito mais rápido. A cada 2 dias ele está mudando de signo. E é bem interessante você perceber o trânsito lunar, porque fala muito dos nossos comportamentos bem rápido. Então você tem um comportamento na Lua em Áries, na Lua em Câncer, na Lua em Escorpião, na Lua em Sagitário. E quando você vai mapeando a cada 2 dias, e você faz isso, né, por pelo menos 3 meses, quando você olha, você percebe um padrão. Acaba que determinada lua são os dias que você procrastina mais.
Em determinadas luas são os dias em que você dá conta de fazer bem mais coisas. Tem determinadas luas que você está sempre entrando em discussão e debate. Quando você faz isso com 3 meses, no mínimo, você diz, uau, existe um padrão aqui que eu não estou vendo. Existe algo aqui que eu estou deixando passar. E é por isso que acompanhar os ciclos é tão importante. Porque esses 2 ciclos, eles são muito rápidos. A gente consegue fazer ajustes de um mês para o outro, rapidamente. Só que existem os ciclos dos planetas, né? Existe Mercúrio que está passando, Vênus que está passando, Marte que está passando. E são planetas que demoram um pouco mais. Então, eles ficam mais de 30 dias em cada signo. E aqui vai marcando situações que você pode ir planejando a sua vida. Vamos pensar o seguinte. Pensa que Mercúrio vai passar pelos 12 signos, tá certo? E aí você precisa da força de Mercúrio. Porque Mercúrio traz o quê? É quando você sabe se expressar, se comunicar, quando você realmente sabe levar a informação, pegar a informação que você tem, né, aqui na mente e transformar aquilo realmente em conhecimento e passar. Vamos pensar assim, que você quer muito fazer um curso, dar uma palestra, né, montar alguma coisa que precise dessa energia. Só que aí, se você não se planeja, você marca para começar esse evento, né, marca para começar esse projeto, numa data que talvez Mercúrio não esteja lhe auxiliando muito. Por quê? Porque você marcou numa data em que Mercúrio está pegando uma área da vida sua que é bem desafiadora e ele está precisando dessa comunicação para outra coisa. Então vamos supor que Mercúrio está passando lá na sua casa da família, né, na sua casa das raízes do passado, e ele está tentando lhe trazer para resolver, através dessa comunicação dele, situações que estão lá. E você querendo fazer um movimento de ir para o mundo, né, de se mostrar a sua cara. Vai ficar incompatível, você vai fazer muito esforço e aquilo não vai sair como você queria. Mas se você planeja e percebe, olha, se ele está passando na minha casa 4 este mês, daqui a 3 meses ele vai estar no lugar que eu quero, ele vai estar passando na minha área de carreira, de trabalho, então é para esse momento que eu vou marcar esse projeto. E aí você faz isso com tudo, com Marte. Poxa, eu preciso da coragem de Marte, né? Da força de Marte para reconstruir, para movimentar alguma coisa. Então, se eu vou iniciar ou encerrar alguma coisa, eu vou poder colocar quando Marte estiver passando naquela área da minha vida. Então, quando Marte passar naquele signo que rege essa área, é quando eu vou fazer esse movimento, porque aí eu tenho essa energia para mim, potencializando. Se você for fazendo essas percepções, você consegue trabalhar e entender passos futuros. A astrologia não está adivinhando, mas ela está olhando para frente. Então, os planetas mais lentos, né, como Saturno, como Júpiter, que fica aí 1 ano, como Urano, Plutão, acabam sendo movimentos que muitas vezes você não vai ver se você não estiver realmente consciente daquilo. Porque Júpiter ele vai demorar 1 ano em cada signo. Então, quando você olhar, você vai dizer, poxa, daqui a 6 anos é que Júpiter vai estar onde eu quero. Só que, meu amor, 6 anos passa assim. E se você não fizer realmente esse planejamento e começar a caminhar, vai chegar a época de Júpiter naquele lugar que você queria e você vai perder uma grande oportunidade. E aí vai esperar o quê? Mais um tempo? Não dá. A gente está perdendo tempo. A gente já chegou num ponto que viveu até aqui sem esse movimento da astrologia. Daqui para frente a gente precisa. Então vamos parar de ficar empurrando com a barriga e começar a entender, ok, se eu tenho esse movimento aqui agora, nessa área, mas eu quero construir isso aqui. Quando esse planeta vai estar aqui me trazendo auxílio? Né? Quando Júpiter vai estar aqui nessa área? Quando Saturno entra aqui, nesse lugar do meu mapa, que para mim vai fazer grande diferença? Aí você começa a se planejar.
Os planetas mais lentos é para planejamento a longo prazo, tá? Mas os mais rápidos é planejamento agora. Então, ó, Vênus, Mercúrio, Marte, a gente está sempre ali, ó, fazendo movimentos de um mês para o outro, de 2 meses, né, a cada 2 meses, e isso vai construindo a sua vida. Mas se você deixa isso passar, achando que olhar o seu mapa astral é só entender o seu signo, você perdeu uma grande ferramenta. Porque, sim, o mapa astral é uma grande ferramenta de autoconhecimento. Você se conhece, se percebe, sabe como você reage, o que você veio fazer, o que você precisa fazer nessa vida, o que você veio desenvolver, o que para você já é fácil. Só que se você ficar só nisso, a vida passa por cima de você. Você tem que ir fazendo os movimentos de dançar com os astros. Eu sempre digo, aprenda a dançar com os astros. Porque você vai começando a perceber, opa, o que eu quero fazer? Qual é o melhor período para isso? E não bate cabeça usando uma força que naquele momento não está tão disponível para fazer uma ação que o universo não está lhe auxiliando. Você precisa encaixar a energia disponível, a sua ação disponível no momento. E isso você faz a cada 2 dias com a Lua, 30 dias com o Sol, a cada 45 dias com Mercúrio, e aí a gente vai avançando, tá? Comece a olhar para a astrologia fora dessa caixinha do horóscopo que você aprendeu, que são só signos e características. Não, meu amor. É vida, é planejamento, é lá na frente. O que você está vivendo agora tem relação com os trânsitos que deixou passar lá atrás. Porque sim, Saturno mudou de signo e trouxe um movimento. Mas se você não fez nada no período que ele estava no anterior, você recebe esse empurrão agora e nem sabe de onde veio. Então Júpiter mudou de signo e o que você fez? E o que você vai fazer enquanto ele está nessa área da vida? Mercúrio vai mudar de signo e como você vai usar ele naquele lugar do mapa? Você não está sabendo isso, então você está vivendo aleatório. Por isso que eu lhe convido agora a entender o mapa através dos ciclos, tá? Saia da visão de que ler o mapa vai ser descrever seu signo, o que é bom, o que é ruim. Não. Entenda que o mapa vai descrever a sua jornada de vida, a sua caminhada, os pontos específicos. Naquele mês, olha, isso aqui tá maravilhoso. Naquele mês, isso aqui é legal. Naquele mês, isso aqui é interessante fazer. Porque aí você sai desse andar com a venda, deixando a vida lhe levar e acontecer tudo de forma por surpresa. Então saia desse movimento de ser surpreendida pela vida e tenha um plano de ação. Me chama para entender como fazer isso, porque está na hora de você tomar as rédeas desse controle aí, que está há muito tempo solto pelo esse universo.